Eu tava lendo os comentários, lendo o feedback de vocês nos vídeos, e eu percebi que muita gente não me conhece ainda, então eu resolvi fazer um vídeo sobre eu, esse que eu vos falo. Então eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e selecionei algumas para responder para vocês e fazer com que vocês me conheçam um pouco melhor. Eu vou colocar, infelizmente, apenas uma, vai aparecer mais ou menos aqui ou aqui, e eu vou responder elas, tá? Quero pedir desculpa porque muitas pessoas mandaram a mesma pergunta, então não tinha como eu colocar todas aqui na tela. A primeira pergunta que apareceu muitas vezes é se eu faço alguma faculdade e qual faculdade eu faço. Bom, eu faço faculdade sim, comecei ela esse ano, então eu tô no segundo semestre e eu curso Relações Internacionais. Também me perguntaram outras perguntas relacionadas sobre se eu gosto da faculdade, se eu tô gostando, por que eu escolhi, o que me fez decidir escolher isso. Eu acho que os idiomas têm muito a ver com a minha decisão, porque eu queria uma faculdade onde eu pudesse falar sobre idiomas, ter contato com idiomas. Junto com isso, relações internacionais também envolve bastante história e geopolítica, geografia política em si, algo que eu gosto muito de estudar, gosto muito de falar sobre. Então foi por isso que eu comecei a cursar esse curso. E se eu tô gostando, eu tô gostando até agora. Não teve muita coisa que eu fiquei, nossa, estou amando o curso, mas não tô odiando pelo menos. Eu também tô flertando em trocar de curso e ir para letras em inglês, porque meio que eu percebi que o que eu quero fazer para minha vida é estudar línguas, é aprender línguas. Então, independente de onde eu estiver, qual cargo eu esteja ocupando, eu quero poder falar com outras pessoas de outros lugares do mundo, falar em várias línguas, e é esse meu foco. Junto com isso, vem uma pergunta: sonho em morar aonde? Eu sonho em morar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, ou seja, eu quero experimentar um pouquinho de cada cultura, um pouquinho de cada lugar, mas eu sei que isso é quase impossível em relação de morar, né? Talvez tem gente que consegue visitar, mas morar já é um pouco mais difícil. Mas o país principal hoje, eu acho que eu diria a China, pela cultura, pelo próprio idioma também, que eu gosto muito. Eu ainda não sei, provavelmente vai ser o próprio próximo idioma que eu vou estudar, mas vamos ver. Ou também algum país da Europa, assim, sei lá, país calmo, sei lá, França da vida. Eu acho o francês muito bonito. Inclusive, eu tô no meu curso agora, antes da aula de francês. Então, a França poderia ser um lugar bom de morar também pra mim. Só que eu não curto frio, então provavelmente eu moraria num lugar tropical. O próprio Brasil também. Acho que se eu morasse em outro lugar, eu ia ter o sonho de morar aqui. Não na cidade que eu moro, mas aqui. Voltando sobre idiomas, quais idiomas eu falo e quais eu quero falar. Bom, atualmente eu falo português e inglês. Eu estudo francês, mas ainda não me sinto confortável de falar. Eu consigo me apresentar, falar algumas coisas, pedir alguma coisa no restaurante, mas realmente falar e conversar sobre qualquer coisa, sobre assuntos específicos, assuntos profundos, no francês eu ainda não consigo. Mas tanto no inglês quanto no português, sim. E idiomas que eu quero aprender, eu acho que espanhol, eu preciso muito aprender espanhol. O mandarim é uma língua que eu acho muito bonita e eu sempre quis falar, então eu vou atrás disso o quanto antes. Talvez o árabe, acho o árabe uma língua muito linda. Eu tava falando com um marroquino uma vez, a gente tava falando sobre essa coisa de beleza das línguas. E ele falou que uma língua que se soa bonito, que se parece bonita, é o francês. Mas a língua que de fato é romântica, de fato é bela, é o árabe. E depois que ele falou isso, eu fiquei analisando, talvez seja pela cultura, pela história, eu fiquei com muita vontade de aprender árabe. Eu sei que é uma língua muito difícil de aprender, mas eu só vou descobrir se eu tentar. Então, essa é a minha próxima língua, talvez o espanhol, depois o mandarim e depois o árabe. Depois disso, se eu morar em algum outro país, talvez aprender a língua do país e assim por diante. Tiveram também algumas perguntas sobre o conteúdo do vídeo, o que eu vou gravar, o que eu não vou gravar. Pediram também bastante vlog da minha rotina, do meu dia a dia, mas eu não me sinto confortável de gravar sobre a minha vida pessoal. Então eu vou principalmente gravar sobre assuntos, sobre filmes, sobre livros, sobre cidades, não sei, sobre idiomas. Eu quero achar um lugar assim, que o fundo seja bonito e onde eu possa dialogar com vocês de uma forma mais calma, digamos assim, porque o último vídeo foi num lugar bastante movimentado e eu não conseguia me soltar. Tava com um pouco de vergonha de falar em público e também tinha muito barulho. Resumindo, o conteúdo do vídeo vai se pautar em assuntos específicos que eu vou comentar sobre e eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem também alguma sugestão, é só mandar na minha DM aqui do Instagram, vou deixar aqui também. Tiveram também algumas perguntas sobre o que eu faço na vida, qual é a minha profissão. Tá bem frio aqui. E eu sou professor de inglês. Não é algo que eu sempre sonhei em si, mas é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. Eu tô dando aula para adolescentes. Não cheguei a ter contato com crianças ainda ou adultos, mas eu tô gostando bastante. Tô me surpreendendo com o meu desenvolver e o desenvolver deles. Começou quando uma professora minha de inglês
Ela me recomendou pra escola. Eu fui fazer entrevistas, gostaram de mim e aqui estou. Junto com essa pergunta da minha profissão, vem a pergunta de qual é a minha profissão dos sonhos. E eu não tenho nenhuma profissão dos sonhos porque eu nunca sonharia em trabalhar. Eu acho que o que eu escolheria fazer pra minha vida, sem que haja essa definição de trabalho, seria falar idiomas mesmo. Falar com pessoas estrangeiras, experimentar outras culturas. E sim, o meu sonho é viver como o mundo sem fim vive, como o mochileiro vive, indo de país em país, conhecendo pessoas novas e ambientes novos e tudo isso novo. Isso que eu sonho em fazer. Uma coisa também que eu achei que vocês sabiam, mas aparentemente não, porque teve bastante perguntas sobre, foi a minha idade. Eu tenho 22 anos, eu nasci em 29 de maio. Próxima pergunta foi se eu tenho alguma religião. Atualmente eu não tenho nenhuma religião. Na verdade, eu nunca tive religião. Eu não tenho nada contra religiões, tirando aquelas que usam da demagogia pra iludir ou tirar dinheiro ou, enfim, mentir para as pessoas que estão em situações frágeis, digamos assim. Perguntaram bastante também sobre o amor, sobre a minha vida amorosa, sobre, enfim, eu atualmente estou solteiro. Eu não sei se eu já amei um dia pra poder comentar sobre, mas eu tenho algumas noções do que é amor. Eu acho que o amor é muito certeiro, assim. Se a gente não tem certeza, não é amor. Por exemplo, será que. Não. O sim, ele é muito forte, ele é muito incisivo, sabe? Se tu tiver. Isso em qualquer área da tua vida. Se alguém perguntar algo pra você e você ficar. Não, não. É não, sabe? O sim é sim. Quer sair comigo? Sim. Quero. Não quero? Vamos aonde? Sair com quem? Sabe? Então acho que o amor é isso. É algo que quando a gente tá amando, ou quando a gente percebe o amor, ele é certeiro, a gente percebe na hora e vê que realmente é isso. Então, se você tem dúvidas sobre se algum dia você já amou, na minha opinião, a resposta é não. Eu também não acho que o amor ele precisa ser medido, ele precisa ser explicado. Citando Paulo Coelho aqui, ama-se porque se ama. Não há qualquer razão para amar. Próxima pergunta que me mandaram foi: acho legal seu estilo. Sempre se vestiu assim? Na adolescência não legal muito porque eu só usava. Porém, eu acho que o estilo não é algo relacionado ao que você usa, mas sim como você usa. Por exemplo, nossa, Raul, achei muito legal esse moletom com essa gola alta. Esse moletom eu comprei quando eu tinha 16 anos e essa gola alta eu ganhei da minha tia de aniversário, sabe? Então, não é a roupa que te faz estiloso, e sim como tu se porta que faz com que você seja estiloso. Tem que diferenciar também que estilo não é amarra. Bota na cabeça que estilo não é amarra. Não é porque você tá andando muito confiante, muito de uma forma arrogante, que você vai ser estiloso. Eu não sei dizer se eu não era estiloso e me tornei, ou se eu era e não me tornei mais. Então, eu acho que você tem que se vestir o que você se sente bem, porque se sentindo bem, automaticamente você vai transparecer isso no seu jeito de andar, jeito de falar, jeito de gesticular até. Próxima pergunta. Não vai voltar para Poa? Poa é Porto Alegre, pra quem não sabe, é a capital do meu estado. Eu gosto muito de Porto Alegre. Eu gosto muito de ir pra lá pra andar de bike e ver meus amigos que moram lá. Eu ia aí em setembro pro show do BK. Só que, infelizmente, a minha amiga que ia comigo, ela não vai mais. Daí, como eu ia com ela, a gente ia ficar lá junto e tal, eu não sei se vai valer a pena eu ir ainda. Ainda tô analisando as coisas e espero que ela consiga ir, mas pode ter certeza que esse ano ainda eu vou ir de novo, porque eu gosto muito de ficar lá. Perguntaram também qual que é o filme que eu mais assisti na infância, qual foi o filme que eu mais assisti na infância. E foi Spirit, o Corsair Indomável. Eu acho esse filme lindo, é muito bom. Até os dias de hoje eu gosto de assistir ele. E é um filme que eu não sei porquê, talvez quando eu era criança eu gostava muito de cavalo. E eu gostava muito de assistir esse filme. Minha mãe falava que eu assistia uma vez atrás da outra, sem parar. E era uma das únicas coisas que me acalmavam naquela época. Bom, duas perguntas que elas acabam se unindo na minha resposta. Por que você acha que é como é? E a segunda pergunta, se tivesse 16 anos, o que faria ou deixaria de fazer? Bom, eu acho que o que me faz ser o que é são as minhas experiências, são o que eu passei ao longo dos meus 22 anos, independente das experiências boas ou ruins, elas serviram para formar quem eu sou. Então, respondendo as duas perguntas, a segunda pelo menos, eu não faria nada diferente, eu não mudaria nada, eu deixaria como tá. Talvez eu só aproveitaria momentos com pessoas que já se foram, eu aproveitaria momentos bons novamente, mas não mudaria nada. E por que eu acho que eu sou o que eu sou? Porque eu acho que Raul é como Raul é, porque por causa dessas experiências. Perguntaram também muito sobre meu estilo musical. Atualmente eu tô ouvindo muito, mas muito mesmo MC Cabelinho. E a minha música favorita no momento, eu diria que é Né Segredo, do MC Cabelinho. Eu gosto muito do clipe, inclusive. E o MC Cabelinho tem muitas músicas que eu gosto, muitas músicas que eu sou viciado. Mas se é pra dizer só uma, eu diria essa. A próxima pergunta é: o que pensa sobre a vida após a morte? Bom, esse assunto não é algo que eu pense muito
ou estude sobre, porque eu acho que não acontece nada. Na minha opinião, a gente só morre. Eu sei que esse é um pensamento ruim de ter, é uma visão meio quadrada de se ter, mas na minha opinião, a vida só acaba e a gente, como se a gente dormisse pra sempre. A gente não fica pensando depois, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, porque a gente só não existe mais, a gente só não pensa, a gente não tem mais um cérebro pra pensar. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, a vida ela é o que a gente vive aqui. Então, quando a gente morre, acaba. Quando algum parente nosso morre, algum amigo meu nosso morre, acabou pra ele e a gente tem que lidar com essa informação da melhor forma possível, porque todo mundo morre um dia e a vida acaba pra todo mundo. Não tem por que a gente pensar, nossa, eu tenho que fazer tal coisa porque depois eu vou ser recompensado. Eu não acho que isso é saudável de se pensar. Por que parou de jogar badminton? Essa pergunta veio do meu ex-coach, que eu sinto muita falta, inclusive. Eu parei de jogar badminton porque, pra quem não sabe, eu jogava badminton. Eu joguei alguns anos da minha vida e foi um esporte que tá no meu coração e nunca vai sair. Eu gostava muito de jogar. Eu era relativamente mais ou menos nele, tá? Cheguei a jogar campeonatos nacionais, cheguei a ganhar alguns campeonatos estaduais, mas eu parei porque chegou num momento da minha vida onde eu tinha, se eu não me engano, eu tinha uns 16 anos, eu tinha que escolher entre continuar um esporte, que é algo que era um hobby, digamos assim, pra trabalhar e ter meu próprio dinheiro, senão eu não ia conseguir comprar minhas coisas. É claro que na cabeça de um adolescente, ter um tênis melhor, ter um videogame, era muito mais importante do que se exercitar e continuar algo que era uma paixão. Mas não há uma semana, não há um dia que eu não pense em voltar a jogar. Gostava muito de jogar. Quanto tempo faz o jiu-jitsu? Eu tô fazendo há mais ou menos 3 meses, vai fazer 3 meses no final no final ou no começo do mês que vem. E eu tô gostando bastante, tô gostando muito. Tô vendo já que tá fazendo muito bem pra mim, pro meu corpo, pra minha alma, pra minha mente. E eu não pretendo parar nunca. E a cada treino eu sinto que eu tô evoluindo cada vez mais. Mesmo que talvez eu treine mal algum treino, eu sinto que no jiu-jitsu a gente saber uma coisinha a mais já faz toda a diferença, já vai acrescentando na nossa mente. E eu sinto que quanto menos treino eu faltar, mais eu vou evoluir, mais eu vou aprender e mais eu vou gostar de me divertir também. Teve uma pergunta que eu achei muito interessante, então eu resolvi responder ela. A pergunta é: uma frase que marcou a sua vida? Bom, uma frase que marcou minha vida, eu acho que essa frase ela puxa a outra, elas estão quase ligadas, e é: todo dia um otário e um malandro saem de casa e fazem negócio da rua. Pode ter várias interpretações sobre essa frase, mas há outra frase que responde a alguma dessas interpretações. Por exemplo, se tu acha que já na vida tem que ser malandro, tem que enganar as pessoas, uma que malandragem não é isso. Se tu acha que lendo essa frase tu tem que ser malandro todo o tempo, eu acho que não é bem assim que funciona, porque a frase que vem ligada a essa responde isso. O mal do malandro é achar que só o pai dele fez filho malandro. Ou seja, então, quanto mais malandro tu achar que tu é, sempre vai ter alguém mais. Então, não ser otário, mas também não ser malandro no lado ruim da malandragem e sempre seguir firme no teu caminho e fazer as coisas certas e tudo vai correr bem. Veio a pergunta de qual foi o primeiro livro que eu li, e eu não vou lembrar de antigamente, então isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 15, 16 anos, e eu li Dom Casmurro. Eu gostei do livro e a minha opinião sobre o que aconteceu no livro é que Capitu não traiu Bentinho só ficou maluco mesmo. Bom, perguntaram também qual é o meu filme favorito, e é La Haine, em francês, ou O Ódio, em português. E o filme mostra alguns acontecimentos, uma revolta que teve lá, e o que aconteceu após essa revolta. E o filme todo se passa em 24 horas, eu acho, menos de 24 horas. E, pô, é um filme muito bom. E também perguntaram o porquê. Eu não sei dizer o porquê. Eu acho que tudo no filme me fez eu gostar, desde as roupas que eles usavam, desde ser preto e branco, desde falar francês, que é um filme francês. Mas eu gostei muito de todos os personagens, gostei muito da trama, gostei muito de tudo. Então é bem gosto pessoal e eu amo esse filme. E como eu citei antes, não há qualquer razão para amar. Tem alguma tatuagem? Não. Infelizmente eu não tenho nenhuma tatuagem. Eu nunca tive coragem de fazer, porque eu tenho muita dessa coisa de enjoar das coisas e cansar de fazer algo. Então eu fico pensando, pô, se eu colocar algo na minha pele que eu nunca vou conseguir tirar, talvez eu não queira, né, essa coisa. Mas eu pretendo fazer algo na base oriental, assim, de traço, e eu espero que eu faça e não me arrependa depois. Bom, e pra terminar, a última pergunta é: qual o seu mangá favorito? E o meu mangá favorito é Dorohedoro. É um mangá que fala sobre. É um mundo meio bizarro assim, onde há demônios. A história me cativou muito. Talvez o final eu não gostei um pouco, mas
no conjunto todo é muito boa. Se eu for falar algo que eu mais gostei da série, foi em como eles retrataram um demônio, em como se tornar um demônio e como que o demônio funciona. Eu vou colocar algumas imagens aqui se eu achar sobre isso. E é uma mangá que eu achei muito bom de ler. É um pouco longo, mas eu achei muito bom de ler. Talvez também o meu outro favorito seria Boa Noite Pampan. É um mangá muito bom também. Recomendo vocês a lerem os dois. E junto com isso veio a pergunta qual é o meu anime favorito. E eu acho que é Ping Pong, da Animation. E eu me sinto bem representado, de certa forma, com o anime. Então, é um anime que me cativou muito, que me emocionou muito também. É um anime curtinho, ele não tem um traço costumeiro, né? O traço usual de anime japonês, mas é uma história sobre um cara que ele ia desistir do ping-pong, e daí ele desistiu, não desistiu, daí ele fica pensando, ah, como é que eu seria? E acho que todo mundo que fez algum esporte na infância e parou, fica pensando em o que aconteceria se eu não tivesse parado. Eu teria conseguido ser profissional ou não? Teria conseguido ser professor, talvez? E eu garanto pra vocês que se vocês assistirem, vocês vão gostar muito. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre mim. Espero que eu continue me divertindo e gostando muito de gravar vídeos, editar, de tudo nesse mundo. E eu espero que vocês gostem. Paz.